Você já parou para pensar que o agora pode estar sendo moldado por algo que ainda não aconteceu? Desde pequenos, nos ensinam que o tempo é uma linha reta: passado, presente, futuro. Como se cada instante fosse uma peça descartável, que surge, cumpre sua função e desaparece. Mas e se essa linha for apenas uma ilusão da consciência? E se no fundo, o tempo for como um espelho, quebrado em 1000 pedaços, onde cada reflexo interfere no outro? A física moderna está começando a confirmar algo que os antigos místicos já intuíram. O tempo não é o que parece. Especialmente quando olhamos através dos olhos da mecânica quântica. Em experimentos como o Quantum Delayed Choice, cientistas observaram algo assustador. Decisões tomadas no futuro afetam os resultados do passado. Como se o universo estivesse esperando a sua escolha para decidir o que de fato aconteceu. É como se você estivesse escrevendo o começo da história ao escolher o fim. Respira fundo. Tire um momento para deixar isso assentar dentro de você. Agora imagina, você está caminhando por uma floresta escura. O solo debaixo dos seus pés parece sólido, mas ao olhar para trás, o chão ainda está sendo construído. E ao olhar para frente, ele já sabe por onde você vai pisar. Essa imagem não é poesia, é uma metáfora precisa para o colapso da causalidade clássica. Na física tradicional, o passado cria o presente. Mas em certos contextos quânticos, o presente se ajusta ao futuro. Como se o tempo tivesse emaranhado. Como se cada escolha reverberasse em todas as direções. E isso traz um desconforto profundo, porque destrói a narrativa que alimenta a nossa identidade. A de que temos controle, de que decidimos as coisas com liberdade, de que o futuro é uma tela em branco. Mas talvez o futuro já exista. Não como destino, mas como estrutura. Como um campo de possibilidades que espera ser acessado. O agora seria então uma intersecção entre o que foi e o que pode ser. Você não está se movendo pelo tempo. Você está apenas escolhendo de qual ângulo observar o eterno. Tire um momento para deixar essa sensação se espalhar pelo corpo. Agora, pense nos seus sonhos, nos déjà vus, nas sincronicidades inexplicáveis. Talvez você não esteja lembrando do passado. Talvez esteja sentindo a ressonância do que ainda vai acontecer. É como se o tempo tivesse sempre sussurrando a seu ouvido, mas só escuta quem está em silêncio. E se tudo o que você sente já estivesse previsto? E se você estivesse sendo guiado, não por onde esteve, mas por onde precisa chegar? Essa não é uma prisão. É uma libertação. Porque nesse modelo, o tempo não te prende. Ele te observa. Ele te responde. Ele dança com você. E cada movimento seu abre uma nova versão da realidade. O presente não é consequência, é escolha. Você já parou para sentir isso? Tente lembrar de uma decisão que você achou que ter tomado por vontade própria, mas que olhando agora, parece que sempre esteve ali, esperando por você. Talvez você não tenha escolhido aquele caminho. Talvez aquele caminho tenha escolhido você. Isso não significa que tudo está predestinado, mas que tudo já existe. A diferença está em qual versão você decide viver. E o tempo? O tempo é apenas o espelho onde essas versões se refletem. Imagina milhares de espelhos flutuando em torno de você, cada um refletindo uma versão de quem você pode ser. A cada escolha, você vira o rosto e começa a enxergar um reflexo diferente.
Mas os outros continuam existindo, esperando, em silêncio. Essa é a natureza do tempo, não linear, mas holográfica. Você não caminha por ele, você navega entre percepções. Tira um momento para se desconectar do relógio, do calendário, da obrigação de estar sempre indo a algum lugar. Feche os olhos. Sintam agora e pergunte a si mesmo: isso aqui é mesmo presente? Ou será que é apenas uma lembrança do futuro, que ainda não se revelou? Agora respira. Sinta o ar entrar como se estivesse vindo de outra dimensão, de outra versão de você mesmo. Sinta o tempo te observando de volta. Ele não corre, ele não passa, ele apenas está. E você? Você está ouvindo ou está tentando controlar? Porque quanto mais você tenta segurar o tempo, mais ele escapa. Como areia entre os dedos. Como um sonho que você tenta lembrar e se apaga. O tempo não pode ser possuído. Só pode ser contemplado. E quando você percebe isso, algo dentro de você se abre, como uma janela para fora do que é humano. Você começa a perceber que talvez você seja maior do que imaginava. Você não é alguém dentro do tempo. Você é o próprio tempo, se percebendo por um instante. E quando este instante passar, você continuará existindo. Em outro ponto. Em outro reflexo. Você é a dobra. Você é o intervalo. Você é o eco. O eco do futuro sussurrando no agora.